Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa segunda videoaula, do seu curso BIM, aqui o seu curso de Revit através do site, através do projeto Auto Criativo. Bom, essa aqui é a nossa segunda aula, como eu comentei. Essa é uma aula para a gente começar a entender e conhecer um pouquinho mais ali sobre a interface do Revit. Especificamente nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aí para vocês, do programa, para vocês já começarem a conhecer a ferramenta. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está chegando aí na internet e encontrou o nosso vídeo aí pela internet e você não viu a primeira aula, é interessante que você assista, porque lá na primeira aula eu explico como fazer a instalação do programa, adequadamente aí no computador de vocês. Então, se você tem o interesse de aprender essa ferramenta, de aprender aí a trabalhar com Revit, é interessante então que você acompanhe aí o nosso curso realmente desde o comecinho, tá? Então, por favor, assista essa primeira aula, eu estou deixando aí no link na descrição, caso você tenha interesse, para você entender como é que funciona, quais são os requisitos mínimos aí no seu computador e outros detalhes também que eu comentei ali na primeira aula, tá? Eu fiquei devendo para vocês, pessoal, na primeira aula, falar um pouquinho mais sobre o programa em si, falar sobre o Revit, para que ele serve, qual que é a sua utilidade, a sua finalidade aqui nos projetos de arquitetura em geral. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentando com vocês a interface do programa, tá? Vou mostrando para vocês ali os comandos, onde ficam as ferramentas, onde ficam os menus, e aí dentro da demonstração eu já vou fazendo alguns pequenos comentários sobre a ferramenta Revit, para que ela serve, qual que é o intuito do uso desta ferramenta, tá bom? Então vamos lá, caso aí você já tenha inserido o seu Revit, parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo seu empenho. Então vamos lá iniciar aqui o programa. Eu já deixei o ícone aqui na tela, tá? Para iniciar não tem segredo, tá, pessoal? Basta clicar com o botão esquerdo do mouse com um clique duplo, ou 2 cliques rápidos, ou clicar com o botão direito do mouse e vir na opção abrir, tá bom? Aí basicamente a mesma coisa. Aí vai aparecer essa janela aqui de introdução, onde o programa está sendo carregado, tá? Um detalhe importante, pessoal, nesse curso aqui, como eu comentei na primeira aula, é um curso que vai desde o conceito básico até os conceitos mais avançados do uso da ferramenta, tá? Totalizando então ali uma quantidade de 64 aulas. Então agora no começo, pessoal, as aulas serão um pouquinho mais detalhadas, assim, bem mais cadenciadas, ou seja, eu estarei fazendo uma didática aí um pouquinho mais suave, mais tranquila, para quem está começando a estudar o Revit não ficar aí meio assustado, tá? De repente a pessoa, ela está começando agora a mexer no programa, então ela tem que ir realmente devagarzinho, parte por parte. Então, agora essas primeiras aulas são assim mesmo, tá bom? Então eu vou bem cadenciadamente explicando aí parte por parte do programa, E eu, como eu comentei também, no decorrer das aulas, aí um pouquinho mais para frente, a didática vai ficando um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais rápida, justamente porque as pessoas já estão mais aí familiarizadas com o programa, tá? Então vamos lá, eu cliquei lá no ícone e o programa abriu. Então quando você abrir o seu Revit, ele vai se apresentar dessa forma. Esta primeira janela aqui, pessoal, é uma janela que nós chamamos aí janela de boa-vinda, de boas-vindas ou de introdução ao programa. Ela tem aqui algumas opções interessantes porque você já vai iniciar o seu conhecimento no programa Revit. Bom, o Revit, bem como outros programas como o AutoCAD, o SketchUp ou outros programas que lidam com desenhos da construção civil, ou modelagens da construção civil, ele tem ali os arquivos novos que você vai trabalhar e ele também tem templates, tá? Não sei se é do seu conhecimento, templates são arquivos já prontos. O que significa? Por exemplo, quando você vai iniciar um projeto, você está lá começando a fazer uma casa, fazer um prédio, um comércio, uma loja, você precisa fazer algumas configurações, tá? Como, por exemplo, ajustar uma linha, ajustar uma layer no AutoCAD, você precisa fazer algumas configurações. Aqui no caso do Revit, você precisa deixar já níveis criados, folhas prontas e algo nesse sentido. Agora, imagina só que toda vez que você for iniciar o seu programa, você vai ter que fazer essas configurações. Vai ficar bem difícil, Porque geralmente no Revit as configurações são muito grandes, tá? Vocês vão entender que ele é um programa que ele exige muita configuração. No começo chega a ser até um pouquinho cansativo de tanta configuração que tem
Mas aí depois que você deixa o programa pronto, legal para você trabalhar, ele é realmente excelente, tá bom? Então um conceito interessante de você entender é assim, que quando você vai trabalhar com um programa, seja ele Revit, AutoCAD ou qualquer outro programa, você precisa fazer configurações para deixar do seu gosto, do jeito que você prefere, ou do jeito que o escritório de arquitetura exige que você deixe, tá? Isso se chama desenho modelo ou conhecido também como templates, tá bom? Isso é importante você entender. Então o que acontece? Aqui, na hora que você abre o Revit, você vai observar ó, aqui que você tem a opção abrir. Quando você vem nesta opção abrir, na verdade ele já vai abrir ou vai pedir para que você procure no seu computador uma pasta onde você já tenha, por exemplo, um arquivo já salvo. Tá? Então toda vez que você for abrir um projeto, por exemplo, eu estava fazendo uma casa, eu estava fazendo um escritório, por exemplo. Então você vai vir aqui na opção abrir, tá bom? Aí você vai pesquisar, obviamente, aí no seu computador. Quando você vir aqui na opção novo, quando você clicar, ó, observem só o que acontece. Aparece uma janela e aqui você tem ó, modelo de construção. Então, o que significa? Toda vez que você ver esse nome chamado modelo, interprete-se como template, tá bom? Então, a palavra modelo, traduzindo aí para o inglês, fica como template. Então, quando você clica aqui na setinha para baixo, ele vai te oferecer ó, um modelo de construção, um modelo de arquitetura, um modelo estrutural ou um modelo mecânico. Por que veio essas 4 opções aqui? Porque lá na hora que a gente instalou o Revit, vocês se lembram na aula passada, que eu mostrei naquela janelinha ali as disciplinas. Então ele já trouxe para nós estas opções. Tudo bem? Então eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, modelo de arquitetura. Se você não quiser nenhum desses 4, ou você tiver, por exemplo, um outro template baixado da internet, que é muito comum, você vai observar aí no decorrer das aulas, que nós vamos, em alguns momentos, visitar alguns sites, visitar algumas páginas da internet, onde a gente vai encontrar alguns templates já prontos, templates onde você já tem paredes já tudo ajustadinho, templates que você já tem portas, né? Templates que você já tem ali uma infinidade de materiais e aplicações de revestimentos e algo nesse sentido. Então aí nós vamos vir então nesse botão aí, aqui ó, procurar, e aí a gente vai realmente baixar estes templates, tá? Antes de eu falar a respeito aqui de procurar, é interessante que você entenda o seguinte, esse curso nosso aqui, pessoal, o curso BIM da Auto Criativo, nós temos um sistema de didática que é passar para os alunos uma forma que ele realmente entenda o programa e que ele entenda como funciona o curso. Então você vai observar que cada aula que você abrir, por exemplo, você está fazendo o download no site, né? Você já é um aluno, por exemplo, cadastrado, já é um aluno que tem ali o seu login no site, você vai observar que dentro das pastas download do seu curso, você vai encontrar pastas chamadas temas. Então, por exemplo, você está aqui na aula 2, você vai lá nas pastas temas, você vai encontrar a pasta tema da aula 2. Dentro dessa pasta tema da aula 2, eu já vou deixar disponível vários arquivos que nós estaremos utilizando nesta respectiva aula. Entendeu? Ou seja, por exemplo, você está na aula 10. Aí dentro da aula 10 você tem então os arquivos, né, dentro da pasta tema, os arquivos que eu utilizei aqui realmente na aula 10. Aí geralmente eu deixo disponível o desenho que a gente está trabalhando, né, o modelo 3D que a gente está trabalhando. Às vezes eu deixo algumas famílias, deixo algumas imagens, alguns materiais. Então é sempre interessante, quando você for iniciar uma aula, dá um pulinho lá, baixa a aula tema e veja quais são os arquivos que estão lá dentro, que eles vão te auxiliar aí nos seus estudos, tá bom? Então olha só, coloquei aqui ó, modelo de arquitetura, não vou procurar por enquanto, que eu quero esse mesmo. E aqui ó, ele tem a opção criar um novo projeto ou criar um novo modelo de projeto. Essa opção criar um modelo de projeto significa que você estará criando um template no futuro, tá? Eu volto e explico isso aqui um pouquinho mais para frente para vocês. Então nós vamos clicar nessa opção aqui, ó, projeto, tá? Eu vou clicar aqui, pessoal, mas depois eu vou voltar nessa janela aqui de boas-vindas para mostrar para vocês aí mais alguns detalhes, tá bom? Então eu vou clicar aqui em OK. Vocês vão observar que o programa ele vai abrir, bacana, tudo certinho, funcionando. E eu havia comentado com vocês também na aula anterior que quando estas opções aqui, que são as elevações ou as vistas, elas estando habilitadas, significa que o programa foi aí perfeitamente instalado, com todas as bibliotecas, com tudo certinho, tá bom? É interessante que você entenda isso. Se porventura você está assistindo o vídeo e falar assim, professor, não está aparecendo aqui, ó, desapareceu, né? Não está mostrando
elevações aqui. Então, é interessante que você baixe um template que já tenha, por exemplo, essas famílias, tá? Famílias Brasil ou famílias Estados Unidos, tá? Eu vou deixar disponível dentro da pasta tema da aula 2 um template já pronto. Esse template, na hora que você abrir, com certeza já vai estar aqui as elevações, tá bom? Caso seja o seu problema, tá? Muito raro de acontecer, porque se você seguiu corretamente todo o cronograma que eu comentei ali na primeira aula, com certeza o seu Revit já está aí bem instaladinho, tá bom? Muito bem, então a gente foi lá, abriu, vocês vão observar que aqui ele já tem um modelo de arquitetura, tá? E ele tem aqui o nível 1, observem que ele está mostrando o nível 1, o que significa que esse plano branco que a gente está vendo lá embaixo, pessoal, imagine-se que fosse uma mesa, ou seja, nós estamos olhando de cima para baixo, olhando lá para baixo. E o que nós estamos vendo aqui, tudo branco lá embaixo, é o nosso nível 1, tá bom? Onde nós vamos modelar ou fazer o modelo 3D. Legal? Vamos voltar então naquela janela. Para voltar naquela janela, pessoal, basta vir aqui, ó, e fechar esse nível, tá? Depois a gente não vai fechar mais os níveis, mas é apenas para mostrar para vocês. Quando você clicar aqui no xizinho, você vai observar, ó, que ele volta para cá. Então entende-se o seguinte, que o Revit ele está aqui ligado, ele está aqui ligadinho, e aquele nível, pessoal, é como se fosse uma outra janela dentro do programa, como se você estivesse com uma janela aqui dentro, em cima dessa outra parte, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, mas é basicamente isso. E depois a gente consegue também navegar entre aqueles níveis. A gente vai criar vários níveis, criar outras plantas, criar outras vistas como cortes também. Vocês vão entendendo na sequência, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, você tem então opções de projetos. Você vai ter aqui alguns projetos que a Autodesk já deixa disponível para que você conheça, né, o programa ou conheça aí as finalidades do uso do programa. Se você clicar aqui, vai abrir exatamente o projeto que já está aqui. Aqui, como eu comentei com vocês, vocês vão abrir um arquivo que você já tem no seu computador. Aqui um arquivo novo. E aqui, ó, vocês vão observar que você tem exatamente aqueles 4 modelos que apareceram naquela janelinha. Ou seja, quando você vir aqui, ó, em novo, olha só quem está aqui, ó. Modelo de construção, arquitetura, estrutural e mecânico. É exatamente os que estão aqui em cima, ó. Tá bom? Então não tem diferença nenhuma. Você pode vir por aqui também clicando diretamente, ó. Tá? Clicou aqui, ele vai abrir onde nós estávamos anteriormente. Agora eu quero que vocês observem que aqui tem uma linha de separação e aqui embaixo você tem famílias. Bom, o que significa famílias? No Revit, pessoal, nós trabalhamos com um conceito de introduzir componentes como, por exemplo, cadeiras, mesas, por exemplo, uma torneira, uma tomada, sabe? Tudo que você envolve, elementos que você precisa inserir, por exemplo, no projeto, tá? Por exemplo, uma coluna, ou seja, tudo que envolve todo o projeto, como acessórios em geral, nós chamamos geralmente de componentes. No AutoCAD, nós chamamos de blocos, conhecidos como bloquinhos. Aqui no Revit, pessoal, é mais conhecido como famílias. Vai ter uma aula bem específica para mim falar para vocês somente sobre famílias. O que significa isso? Que o Revit ele faz o seguinte, você tem famílias específicas para cada situação no seu projeto. Por exemplo, você vai fazer um telhado. Aí lá no telhado você vai inserir, por exemplo, uma cumieira, ou você vai inserir, por exemplo, sei lá, uma chaminé ou uma calha. Então você vai ter famílias específicas somente do telhado. Você não vai conseguir, por exemplo, colocar uma calha no piso. Não vai dar certo. Por quê? Ela é uma família de telhado. Ok? Por exemplo, você tem uma família de pilares ou de sapatas. Então elas são famílias de estruturas ou famílias estruturais. Ok? Então o Revit ele faz esta separação até para você, né, entender melhor aí o que você está fazendo no modelo 3D e, obviamente, que esses componentes eles são inseridos adequadamente em cada parte do projeto. Então, quando eu falar para vocês a palavra famílias, significa que nós estaremos, então, inserindo componentes. Esses componentes eles podem ser criados aqui dentro do Revit. Eu vou explicar para vocês uma aula como criar esses componentes. Você pode trazer esses componentes ou trazer esse objeto ou criar uma família através de um arquivo de AutoCAD, através de um arquivo de SketchUp também, ou, obviamente, também baixar muita coisa da internet. Ou seja, abaixo dessa linha aqui, ó, nós temos, então, as opções de famílias. Como eu comentei agora há pouco, são realmente arquivos, como se fossem aqui projetos, mas são
componentes ou são elementos que a gente vai inserir no projeto. Então, vindo aqui em abrir, quando você clicar em abrir, vai abrir uma pasta chamada Brasil. Olha só, clico aqui, vai aparecer uma pasta Brasil, que essa pasta, na verdade, foi baixada no ato que você fez a instalação do Revit. E olha só, pessoal, que legal, né? O Revit ele já deixa para nós aqui, ó, disponível vários elementos que a gente já pode inserir no nosso projeto. Por exemplo, ó, corrimãos, dutos, partes elétricas, olha só que legal. Sistema de ventilação, estrutural, hidráulica, olha só que legal. Então, se você entrar aqui na pasta hidráulica, quando você clica aqui, você tem a opção de Map, né, que são relacionados aí a fluidos, tubos e algo nesse sentido. Arquitetura. Aí você tem aqui, ó, peças e equipamentos. Vamos ver o que tem aqui em equipamentos. Ó, aquecedores de água. Olha só, ele já trouxe aqui um tipo de um boiler, né, para nós. Vou clicar aqui na setinha, ó. A setinha ele vai voltando. Vou clicar aqui, ó, peças. Ok? Então não se perca. Olha só, eu estou aqui na hidráulica, arquitetura. Depois eu venho então em peças. E aqui eu tenho, ó, por exemplo, chuveiros, bebedouros. Olha só, vou clicar aqui em chuveiros. Ele nos traz aqui, ó, um modelo de chuveiro quadradinho, né? Vou clicar aqui na setinha novamente. Pias. Olha só, ele já nos traz aqui alguns modelinhos de pias, ó. Então você não vai precisar modelar, por exemplo, uma cuba ou algo nesse sentido, porque você já tem aqui esse modelo pré-definido. Obviamente, pessoal, que essa pasta Brasil, ó, vou voltar aqui, essa pasta Brasil, ela nos oferece o básico, tá? Então você vai chegar em alguns momentos que você que está aí estudando o Revit vai entender que você vai ter que, né, dar saltos maiores. Então vai chegar alguns momentos que você vai precisar realmente baixar aí enormes bibliotecas de materiais e obviamente no seu escritório, no local que você trabalha ou que você estuda, você vai precisar ter aí uma grande gama realmente de objetos para você inserir, tá? Ó, vou mostrar aqui outro exemplo de portas. Ele já nos oferece vários modelos de portas aqui, tá? Então, quando você vir aqui, ó, deixa eu clicar em cancelar. Quando você vir em abrir, ele vai abrir realmente objetos que já estão prontos e criados. Quando você vir aqui na opção novo, ele vai abrir templates. Olha só, aqui é a pasta chamada português. Você vai observar que quando você clica, deixa eu ver, pegar um mais conhecido aqui. Estrutura. Aqui, ó, janela métrica. Olha só, quando eu clico aqui, observa que ao invés de aparecer a janela, aparece esse desenho meio doido aqui, ó, umas linhas pretas, outras verdes, não é? Isso aqui, na verdade, pessoal, são templates, ou seja, como eu comentei com vocês, os projetos não têm templates, que são arquivos já configurados. Aqui é a mesma coisa. As famílias são arquivos já configurados. E eles deixam essas linhas aqui, ó, pretas e essas linhas verdes que são eixos, para quê? Para a gente criar uma janela do zero. Tá bom? Então vai ter aulas específicas para a gente criar famílias também do zero. De repente você não encontra aqui em abrir na pasta Brasil uma janela que você quer realmente fazer uma janela, ou o seu cliente pediu algo bem específico para inserir no projeto, aí aqui você tem então alguns templates. Agora é importante que vocês entendam o seguinte, como eu comentei agora há pouco que calha vai em telhado, aqui é a mesma coisa, não adianta você querer fazer uma cadeira num template de janela. Tá? Então tem que entender isso, por isso mesmo que as pastas já vêm separadas. Então de repente você quer fazer uma luminária, você tem que vir aqui, ó, no template luminária para fazer essa respectiva luminária. Tá? Fique tranquilo que vocês vão entender isso daí direitinho um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, vou cancelar aqui novamente e aqui você tem a opção também de nova massa conceitual, que na verdade é para criar um tipo de um elemento de massa conceitual, que vai ter uma aula também somente falando sobre isso, que na verdade não deixa de ser também aqui um template, ó, massa métrica, tá? Agora é interessante que vocês entendam o seguinte, eu mostrei aqui que você tem alguns arquivos prontos, como abrir os arquivos, né? Quais são as opções de vocês abrirem, mas é importante que vocês entendam que o Revit ele trabalha com um sistema de extensão de arquivos, tá bom? Por exemplo, quando você vai trabalhar com o arquivo Revit, por exemplo, você fez uma casa. Essa casa é salva com um arquivo de Revit, ok? Estou colocando aí na tela as extensões para que vocês vejam. Você tem o arquivo de template, está mostrando aí na tela, ó, arquivo de template. Você tem o arquivo de família, tá? RFA, e você também tem o arquivo de família template. Então é importante, ó, que você olhe o nome da extensão e aí você tem a abreviatura. Revit normal, arquivo normal, Revit template, arquivo de família e família template.
tá? É importante você guardar esses principais arquivos. Obviamente que tem outras extensões que a gente vai trabalhar. Por exemplo, a gente vai trazer arquivos DWG para dentro do Revit. A gente vai trazer arquivos SKP de SketchUp para dentro do Revit. A gente vai trazer outros elementos. E também acontece de você precisar levar um arquivo que você já fez aqui no Revit para algum outro programa. Na hora que você leva também, você tem ali algumas opções de extensão de arquivos, tá? Mas guarde esses 4 aqui, ó, que eu estou mostrando, que são realmente aí os principais, tá bom? Aqui do lado você tem algumas opções de recursos, o que há de novo para você entender um pouquinho mais sobre o Revit, página de ajuda, e você tem aqui alguns pequenos vídeos mostrando alguns pequenos templates de como usar realmente o programa. De repente tem alguma dica interessante aqui para vocês. Legal? Então vamos voltar lá para o nosso programa, né, para a tela principal. Então vamos lá, vamos colocar aqui em novo, ou a gente pode vir aqui diretamente em modelo de arquitetura. Clicou aqui, como eu comentei, é a mesma coisa, o programa já é aberto, tá? Pessoal, então é o seguinte, essa é a nossa segunda aula, como eu comentei, eu vou fazer um apanhado geral, tá, da interface do Revit, tá? Então entenda-se assim, quando eu falo a palavra interface, aí para os mais chiques, interface, eu estou falando de tudo que você está vendo aqui de imediato, tá bom? Obviamente, pessoal, que o Revit ele tem uma infinidade de páginas de configurações, tá? São muitas realmente. Então não daria, obviamente, para mim mostrar para vocês todas estas páginas nesta aula. Então vocês vão observar que durante todas as aulas aí do nosso curso, a gente vai entrar em centenas ou até milhares de páginas de configuração. O importante é que nesta aula você saiba exatamente onde estão cada elemento aqui do programa. Então, quando eu falar para o pessoal, vamos abrir, por exemplo, as opções de escala. Então, você já sabe onde é que está aqui na tela. Ah, pessoal, vamos abrir aí as opções de estrutura. Ou vamos ver onde é que a gente faz uma janela. Então, é interessante que esta aula você realmente pratique, pause a aula, abra o seu programa, o Revit, e realmente vá lá e veja exatamente onde estão cada coisa que eu comentei, cada partezinha que realmente eu comentei aqui no vídeo, tá? Então, esta segunda aula é importante que você saiba e conheça a interface, para que você já se localize e entenda como é que funciona o programa Revit, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui ó, de cima para baixo, tá? E possivelmente da esquerda para a direita. Observem bem aqui ó, na parte superior que nós temos várias opções para você salvar, para abrir um arquivo novo. Aqui você tem opções para você fazer e desfazer, opções de plotagem, opções aqui de medir e várias outras configurações aqui. Estas ferramentinhas aqui, pessoal, obviamente que no decorrer do curso você vai conhecer todas elas e você vai até se cansar de tanto que a gente vai entrar aqui nessas ferramentas. Essas ferramentas são aqui, ó, elas estão localizadas na barra de acesso rápido, o que significa que tudo que você usa com mais frequência está aqui, ó, tá aqui em cima, tá bom? E bem aqui nesse cantinho ó, tem uma setinha, quando você clica, vai aparecer então aqui ó, esses que estão marcados com tick mark. O que significa que a opção abrir está grifada, então está aqui, ó, abrir. A opção salvar está grifada, que é o disquete, está aqui, tá bom? Então aqui ó, você está com todos esses ligados, se o seu tiver um pouquinho diferente, deixe todos desta forma, que é o que a gente vai usar com mais frequência. Aqui mais para baixo ó, nós temos a opção de personalizar, ou seja, inserir ou diminuir a quantidade de objetos que aparecem aqui na barra de acesso rápido, tá? Por enquanto a gente não vai configurar, apenas para que você entenda, tá bom? Possivelmente se tiver algum outro comando ou alguma outra ferramenta que seja necessário colocar aqui, a gente vai colocar depois, tá bom? Mas aqui você entende que está grifado. Se, por exemplo, você não quer que o arquivo novo fique aqui, então você vem aqui, tira aqui, ó, desmarca, ele vai desaparecer daqui, tá bom? É basicamente esse o conceito. Mas é interessante que você deixe todos ligados. Aqui do lado, né, um pouquinho mais para cima, ele mostra o nome do produto que você está com ele aí no seu computador. E mostra também, ó, aqui, ó, planta de piso nível. É importante sempre você dar uma olhadinha, bate o olho aqui em cima e ver qual que é a parte do seu projeto que está habilitada. Porque, como eu comentei, vai ter situações aqui um pouquinho mais para frente, que vocês vão ver que vai ter aí dezenas de páginas abertas. Então, o nosso projeto ele vai ter, por exemplo, planta de piso, né, planta de forro, planta de elétrica, planta de hidráulica e algo nesse sentido. Então essas plantas elas vão sendo inseridas aqui
e quando você está numa respectiva vista ou uma respectiva planta, aparece o nome aqui em cima, tá bom? Aqui do lado você tem algumas opções para você colocar uma palavra-chave ou uma frase-chave para possivelmente fazer aí algumas opções de ajuda. Aqui você tem algumas opções de pesquisa, centro de comunicação. Esse cantinho aqui geralmente é reservado para que você tenha um contato aí com as opções de ajuda do programa ou também para que você entre em suas contas da Autodesk, algo nesse sentido. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse canto. Se porventura a gente precisar, eu mostro para vocês, tá? Aqui não tem aí tanta preocupação nesse sentido, tá? Aqui nesse cantinho, obviamente, você tem a opção para você minimizar a janela, para você restaurar ou deixar ela, né, um pouquinho mais aberta, tá? Se você clicar aqui, ó, a página do Revit ela fica em janela, ó. Então você pode movimentar dessa forma. De repente, para você acompanhar aí os estudos aqui comigo, é interessante você fazer isso. Ó, olha só, você clica aqui, aí você consegue deixar a janela do seu programa habilitada, por exemplo, aqui do lado, ou assim, e o vídeo você deixa em outra janela. Então você pode ir alternando entre o programa e entre o vídeo que você está realmente assistindo, tá? Aqui nesse canto tem um xizinho, clicou aqui, fecha o programa, tá? Geralmente quando você fecha o programa, ele pede para você salvar, obviamente para você não perder o que você fez, tá? Eu vou explicar depois para vocês o seguinte, que o Revit ele vai salvando arquivos chamados backups, tá? Então ele vai fazendo isso para que você não perca o que você já fez. De repente você está aqui modelando uma casa, né? Modelando aí uma parede, e aí de repente o computador trava ou desliga a força, e aí ele salva alguns arquivos de backups para que você não perca aquilo que você já fez, tá? Eu explico aí um pouquinho mais para frente. Muito bem, então essa parte de cima é isso, aqui barra de acesso rápido, o nome do projeto, algumas opções de ajuda que você tem aqui. E observem só o seguinte, pessoal, aqui ó, nós temos estas abas, observem que tem arquitetura, estrutura e aço, sistemas, inserir e assim sucessivamente. Então o Revit ele trabalha com um sistema conhecido como Ribbon ou Ribbon, que significa, quando eu clico aqui ó, na aba arquitetura, ele me oferece todas as ferramentas que estão na Ribbon de arquitetura. Tudo bem? Todas as ferramentas ou também conhecido como comandos. Quando eu venho em estrutura, ele me oferece todos os comandos ou ferramentas que são ligados à área de estrutura. E assim sucessivamente também. Tá bom? Geralmente a gente começa por aqui a arquitetura e a gente vai fazendo aí realmente todo o nosso projeto. Tá? Bem nesse canto aqui, ó, vocês observem que tem um botão chamado arquivo. Quando você clica, vai aparecer aqui uma janela que na verdade é o menu de aplicação, onde você tem basicamente as mesmas opções que você tem aqui em cima. Ó. Opção para abrir um novo, para abrir, para salvar, salvar como, aqui exportar. Tá? Observem que quando você clica aqui em exportar, você pode exportar em formatos DWG de AutoCAD, DXF. Você tem outras extensões de arquivos aqui que possivelmente outros programas que trabalham com a linguagem BIM também podem abrir. Aqui você tem ó, a opção de imprimir, vai ter uma aula específica para você entender todos os conceitos, tudo direitinho de como imprimir. Fechar aqui a página que você está. A janela de opções, que é uma janela bem importante que a gente vai configurar aí, possivelmente nas próximas aulas. E aqui para sair do Revit, aqui é a mesma opção. Clicou aqui em sair, nada mais é do que esta opção aqui, ó, fechar. Tá bom? Então nesse canto ó, você tem a opção arquivo, clicou aqui a janela desaparece ou clicou no espaço branco, ela desaparece. Então o Revit ele trabalha nesse sistema aqui ó, de abas e essas abas são conhecidas como Ribbon. Dentro aqui ó, dessa aba arquitetura, observem que nós temos uma linha cinza aqui, uma outra linha aqui, outra aqui e outra aqui. O que significa isso? Que nós temos painéis separados. Ou seja, este painel aqui, ó, o segundo painel, é o painel construir. Esse outro aqui ó, é o painel selecionar. Depois nós temos o painel circulação, onde nós tratamos de rampas, escadas e guarda-corpos. Modelo, área estrutural, dados e plano de trabalho. Então nós temos dentro do painel arquitetura, aliás, dentro da aba arquitetura, painéis que trabalham na área de arquitetura. Dentro aqui ó, de estrutura, nós temos também outros painéisinhos, olha só. Tudo separado em painel para facilitar aí realmente a nossa vida. E observem aqui ó, que em alguns painéis, nós temos uma setinha bem nesse cantinho aqui ó, em diagonal. Essa setinha, pessoal, toda vez que você entrar num painel, por exemplo, aqui ó, aço,
Ó, tem um aqui, ó. Inserir. Deixa eu ver, ó, tem outra aqui, ó, tá vendo? Isso vai abrir uma janela de configuração desse respectivo painel, tá bom? Olha só, vou clicar aqui em arquitetura. Arquitetura não tem nenhum. Estrutural. Olha só, aqui em estrutura, vocês vão observar que tem uma setinha. Então, quando eu clico, vai abrir uma janela, olha só. Essa janela ela tem vários outros painéis aqui, ó, que são configurações desse painel aqui, ó, tá bom? Por isso que eu falei para vocês que o Revit ele tem centenas ou milhares de páginas de configuração, porque você clica aqui, ó, além de abrir a janela de configuração, dentro dessa janela você tem outras abas para você fazer configurações, tá bom? Ele está demorando um pouquinho para carregar aqui conexões, vamos aguardar um pouquinho. Muito bem, olha só, ele abriu aqui, ou seja, ó, eu tenho aqui conexões, várias outras opções e eu tenho parâmetros, tá? Então, cada setinha dessa em diagonal vai abrir janelas diferentes, tá? Agora, uma dica do professor, tá, pessoal? Não entre, por enquanto, nessas janelas de configuração e não altere nada, tá? Por favor, a gente vai alterando aí no decorrer das aulas conforme a necessidade. Legal? É apenas aí para que vocês conheçam, né, onde estão cada parte do Revit, ou cada parte da interface. Observem aqui, ó, logo mais abaixo, a ribbon, que nós temos uma parte cinza. Olha só, um espaço aqui, ó, cinza, tá? Fala assim, será que eles erraram na hora de fazer o programa? Não, pessoal, porque aqui nessa parte cinza vai ser uma barra de opções. Por exemplo, olha só, quando eu clico aqui na opção parede ou no comando parede, olha só que legal, eu clico e venho para cá, para minha tela, para mim desenhar uma parede. Olha só o que aconteceu com aquela barra cinza. Ela ficou verdinha, né? Olha que legal. E aqui você tem configurações desse objeto ou desse elemento construtivo que você está desenhando nesse momento. Tá? Então essa barra aqui ela é fundamental e ela vai sofrer aí uma grande variação de opções conforme o que você pegar de ferramenta. Ok? Então não vou fazer nada, vou apertar o ESC para sair do comando e voltar aqui para a arquitetura. Então essa barra de opções aqui, pessoal, ela é fundamental. Olha só, vou clicar aqui em porta, olha só, já mudou, é uma outra totalmente diferente, ó, tá? E uma coisa interessante também, vou apertar aqui o ESC, quando você pega uma determinada ferramenta que está nesse painel aqui, ó, esse painel construir está dentro da aba arquitetura, não tá? Eu quero que vocês observem aqui, ó, na aba arquitetura, quando eu pegar qualquer ferramenta dessas, o que vai acontecer aqui em cima com as abas. Olha só, eu vou clicar aqui em porta, por exemplo. Olha só o que aconteceu. Vocês conseguem ver alguma mudança? Aqui, obviamente, a barra ficou verde. E aqui em cima, ó, apareceu uma nova aba, ó, modificar, colar porta. Ou seja, independente de qualquer ferramenta que você pegue, vai surgir aqui uma janela nova ou uma aba nova. Tá bom? Vou apertar o ESC, ó. Parede, ó, clico em parede. Observem que apareceu aqui, ó, arquitetura, aço, sistema, estão todas aqui. E no final aparece modificar. Entende-se então o quê? Que quando eu pego um comando, eu posso mudar ele aqui na barra de opções. E eu posso, obviamente, modificar. Eu tenho opções aqui para fazer trim, né, que são opções de aparar, unir, romper, diminuir, escalas, mover, girar e assim por diante. A gente vai aprender todas essas ferramentas, tá? E essas ferramentas, pessoal, ela tem uma variação conforme o objeto que você pegou. De repente você não consegue cortar uma porta do mesmo jeito que você corta uma janela, ou vice-versa, tá bom? Então é interessante que vocês entendam isso. Logo mais aqui abaixo, então, da linha de opções, nós temos aqui, ó, as abas que vão determinar cada vista do nosso projeto. Por exemplo, ó, eu estou no nível 1, tá? Vou clicar aqui, ó, nesse pontinho. Olha só, vou vir aqui no nível 2, tá? Ó, vou dar 2 cliques aqui para ir para o nível 2. Olha só o que aconteceu. Eu continuo no mesmo desenho, obviamente, mas agora eu tenho 2 janelas aqui, ó. Então o Revit ele me dá a opção de nível 1 e nível 2. Como eu comentei com vocês, cada abinha dessa aqui estará abrindo uma vista diferente. Por exemplo, ó, vou vir aqui em nível 1 e vou desenhar uma parede. Olha só, vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho, ó. Fiz uma parede aqui, ó. Essa parede, pessoal, vou apertar o ESC, ela foi feita no nível 2. Ó, o nível 2 ele está em negrito, tá? Se eu clicar no nível 1, a parede desaparece, porque já é uma outra prancha ou uma outra vista. Entendido? Então esse é o conceito. Cada vista que você desenha
você desenha uma parte diferente do seu projeto. Obviamente, tá? Ó, vou selecionar aqui e deletar. Obviamente, pessoal, que vai ter coisas que você vai ver o mesmo projeto em várias vistas diferentes. Obviamente, tá? E vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Então, olha só, vou pegar aqui o nível 2 e vou fechar ele. Ó, vou clicar aqui em fechar, tá? Eu fechei apenas a vista, aquela vista do nível 2, tá? O nível 2 continua aqui ainda, ele não foi deletado, tá, pessoal? Bom, bem aqui ó, nesse canto, pessoal, o canto esquerdo, nós temos um painel de propriedades e nós temos o navegador de projeto. Então, o que significa? Que tudo que eu for fazer no Revit, eu preciso vir aqui ó, e olhar nessa janela de propriedades. Por exemplo, quando eu pego uma porta, vou pegar uma porta, olha só. Quando eu pego uma porta, a minha janela de propriedades ela foi alterada. Aqui eu tenho todas as opções para editar esta porta em específico. Tá? Por exemplo, se eu pegar uma outra porta diferente, esta janela aqui ó, de propriedades também vai se modificar. Se eu pegar, por exemplo, uma parede, olha só, ela já mudou. Aqui eu tenho as configurações dessa parede em específico. Tá? Então, esse painel de propriedades são as propriedades do elemento que você selecionou. Pode ser uma parede, pode ser uma janela, pode ser também uma vista. Tá? Por exemplo, olha só, eu estou na planta de piso do nível 1, é as configurações do nível 1 que eu estou aqui. Se eu for, por exemplo, uma outra vista, esta janela de propriedades também é alterada. Tá? Então é interessante vocês entenderem esse conceito. Tá bom? Logo mais aqui abaixo nós temos o navegador do projeto. Vamos fazer uma analogia bem simples, pessoal, do que é o navegador do projeto. O navegador do projeto, imagina assim, que você tem pranchas de desenho. Então você tem, por exemplo, a planta baixa, você tem uma planta de hidráulica, você tem uma planta de layout dos móveis, você tem uma planta mostrando por exemplo, fotos do projeto. Aí o que você faz? Você vai pegar essas folhas e vão colocar elas todas uma em cima da outra. Na verdade, o navegador do projeto é a mesma coisa. Você tem folhas que estão sobrepostas umas às outras. Tá? Então você tem plantas de piso, plantas de forro, plantas de elevações, você tem uma parte só de legendas, folhas, famílias e assim por diante. Então, na verdade, aqui ó, você tem algumas opções, ó, tem esses sinalzinhos de mais, que é como se fosse uma raiz ou uma árvore do projeto. E aí você vai navegar, pelo próprio nome diz, né, navegador do projeto, você vai navegar entre estas folhas ou entre estas partes do seu projeto. Tá bom? Esses painéis aqui, pessoal, eles podem ser modificados de posição. Se você clicar aqui, ó, por exemplo, em propriedades, você arrasta ele para deixar onde você quer, tá? Aqui, ó, o navegador de projeto é a mesma coisa, tá? Particularmente, eu gosto que ele fique sempre aqui nesse cantinho direito. Então, eu arrasto, coloco ele aqui no canto, ó, ele fica aqui. Vou clicar nesse outro aqui, vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Aqui, opa, aqui, vamos ver se ele vai ficar. Isso, ó. Observem que aparece uma prévia azul, depois que você solta ele fica no local que você quer. Se porventura, por acidente, você fechar, por exemplo, o navegador do projeto ou propriedades, olha só, ele fechou aqui. Você fala, puxa vida, e agora, professor, onde é que está? Sumiu, né? Como é que você faz para voltar? Toda vez que você fala de algo da interface, pessoal, vem aqui ó, na aba Vista, tá? Vem aqui em Vista e aqui você tem a interface do usuário, olha só que legal. Então você clicou aqui, olha só, o navegador do projeto está apagado, então você clica aqui, ele volta para cá. Então, quando de repente você fechou alguma coisa sem querer, vem aqui em Vista, interface do usuário e você pesquisa o que você apagou ou não. Por favor, tá, pessoal? Preferencialmente, deixe exatamente do jeitinho que está aqui, que você está vendo no vídeo, para que fique legal a minha didática e para que você entenda realmente o que eu estou passando no vídeo, tá bom? Bom, então vocês entenderam aqui que do lado nós temos o painelzinho de propriedades, navegador de projeto. Aqui nós temos a interface, que é essa área gráfica branca, ok? Nós estamos vendo ela em 2D por enquanto, olhando aqui de cima lá para baixo, como eu comentei. Eu vou entrar em maiores detalhes um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos a opção para né, na realidade são opções para visualização. Observem que está a opção 2D. Você clica aqui e você tem algumas opções para ver o seu projeto em 2D. Eu vou entrar em maiores detalhes um pouquinho mais para frente. Aqui você tem opções de zoom também. Tá?
Observem aqui, ó, que nós temos somente essas duas ferramentas. Mas se de repente eu vir aqui nessa casinha, ó, vista 3D padrão. Então quando eu clico aqui, olha só o que acontece. Eu estou vendo agora os níveis 1, olha aqui, ó, níveis 1 e 2 em 3D. Então quando eu estou em 3D, abre-se uma aba 3D, ok? E aparece esse elemento aqui, ó, que nós chamamos de View Cube. Ou seja, aqui ele tem a vista superior, vista lateral esquerda, direita, vista frontal, posterior, norte, sul, leste, oeste. Então isso aqui vai te orientar o que você está vendo. Então conforme você pôr a posição aqui, ó, vou clicar em superior, o 3D vai ficar olhando de cima. Se eu clicar aqui no cantinho, vai virar uma vista isométrica, olha só. Então o meu desenho fica isométrico também, tá bom? Fechou o 3D aqui, o desenho volta para o 2D e você tem as opções aqui de visualização em 2D. Bem nesse canto aqui da tela, nós temos uma barra de rolagens, onde a gente leva o desenho mais para baixo ou mais para cima, tá bom? Bem como nós temos aqui também, ó, mais para a direita ou mais para a esquerda. Legal? Aqui embaixo, pessoal, nós temos uma barra de status, onde nós temos outras ferramentas bem importantes, como, por exemplo, mudar a escala do desenho, mudar o modo de visualização, para que as linhas fiquem mais nítidas ou não. Se você quer o desenho colorido, se você quer o desenho realista, se você quer ver o sol, sombra e outras configuraçõezinhas aqui que a gente vai ver com certeza aí durante todo o curso, tá bom? Então aqui, ó, nessas barras aqui, ó, nós temos as ferramentas. Aqui embaixo, observem que aparece uma frase, pessoal. Essa frase aqui ela é importante, tá? Porque na hora que você pega determinada ferramenta, por exemplo, eu vou vir aqui na aba Arquitetura, dentro do painel Construir, eu vou pegar o comando Parede, tá? Olha só, clico aqui em Parede, observem só o que acontece aqui embaixo, ó. Clique para inserir o ponto inicial de parede. Opa, então eu vou clicar, aí eu clico, tá? Quando eu clico, coloco para o lado, olha só, a frase já mudou ali embaixo, ó. Horizontal, espaço, inverte a orientação, tá? Então, se eu coloco para cima, vertical, coloco para lá, horizontal. Então, na verdade, essa parte de baixo aqui, ó, na barra de status, ela está mostrando algumas dicas do que você tem que fazer. Tudo bem? Aqui também nós temos outras opções que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas, no contexto geral, pessoal, esta barra aqui embaixo, ela funciona como se fosse a barra de comandos lá, por exemplo, do AutoCAD. Tá? Vou apertar o ESC para sair do comando. Basicamente, pessoal, a interface do Revit é isso. Parece ser aí um primeiro contato, não é tão difícil, né? Vocês viram que não tem muito segredo. Mas o programa Revit, pessoal, ele é um programa que ele exige muito estudo, tá? Aí você vai pensar assim, ah, professor, será que eu vou aprender a mexer no Revit nessas 64 videoaulas? Sim, você vai aprender a trabalhar aí com todas as ferramentas de arquitetura do Revit. Por que eu falo ferramentas de arquitetura? Porque dentro do Revit, pessoal, você pode trabalhar com partes elétricas, com partes hidráulicas, partes estruturais, fazer simulação de estrutura, fazer simulação de vento, simulação de, por exemplo, nuvens de ponto. O que significa, pessoal? Que mesmo depois que você terminar estas 64 videoaulas, o Revit ele vai fazer parte da sua vida como um programa de estudo. E cada projeto que você vir a desenvolver nunca vai ser igual ao outro. Por exemplo, você fez uma casa o mês passado e esse mês você está fazendo uma outra casa, o seu Revit não vai ser o mesmo Revit daquela primeira casa. Então, você estará sempre numa linha crescente de estudos. Então, o Revit ele sempre vai estar exigindo que você estude. Mesmo pessoas formadas, pessoas que já trabalham há muito tempo com o programa, sempre estão aprendendo coisas novas no Revit. Estas 64 aulas é aí um norte para que você entenda o programa. São aí, podemos dizer assim, ferramentas que você vai entender como mexer no programa. E aí cada projeto que você vir a desenvolver vai ter situações novas que você vai ter que pesquisar, vai ter que estudar para você manipular esses projetos em específicos. Tá? Então é interessante você entender isso, que o Revit não é um programa que fala assim, ah, eu aprendi, agora eu estou tranquilo, e aí eu não preciso estudar mais. Não, pessoal, o Revit sempre você vai estar lidando ou se deparando com situações diferentes.
E eu tenho certeza absoluta que através do que eu explicar para vocês aqui no curso, vai ficar muito mais fácil de você mesmo solucionar aí os seus problemas no futuro, porque você já vai ter um entendimento muito abrangente de como utilizar o programa Revit, tá? Pessoal, para finalizar a aula aqui, eu quero agradecer de coração por você estar acompanhando aqui o nosso curso, por você estar aprendendo aí através das minhas explicações. Vocês já sabem, se caso você apresentar uma dúvida, ou de repente o Revit seu não ficou instalado adequadamente, ou aconteceu qualquer outra coisa, manda uma mensagem para nós. Dentro do site, nós temos uma página chamada Ajuda, você pode mandar uma mensagem para mim. Se você já é um aluno cadastrado, visite a página chamada Suporte ao Aluno. Por lá também nós estamos de plantão, auxiliando os alunos a solucionar aí suas dúvidas, a auxiliar a sanar realmente suas dúvidas e os seus problemas, tá? Não deixe de visitar o nosso site. Estou colocando aí na tela autocriativo.com.br. De repente você está conhecendo o nosso trabalho agora, né? Você está visitando aí os nossos vídeos através do YouTube. Por favor, faça uma visitinha para nós. Nós temos versões completas de outros cursos também, de AutoCAD, de outros cursos de SketchUp, V-Ray. Temos muito conteúdo legal e importante que vai agregar aí nos seus estudos de arquitetura, engenharia ou designer, tá? Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Mantenha-se firme no seu propósito. Como eu comentei, o Revit ele é um programa que ele vai exigir muito estudo, ele vai exigir bastante de você agora no começo, mas ele é um programa muito bom e ele vai facilitar em muito nos seus projetos que você vir a desenvolver, tá? De repente agora no começo você vai pensar assim, mas é muito cansativo, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali, mas você vai ver depois, mais pra frente, que você vai fazer uma casa rápida, assim, ó, você vai fazer cortes, elevações, vistas em poucos minutos, porque ele é um programa paramétrico, ou seja, o que você está desenhando em 2D, ele já está gerando 3D para você. Ou vice-versa, se você estiver desenhando 3D, ele já está fazendo as plantas baixas para você. Tá? Obviamente que não assim, um toque de mágica, né? Você precisa entender o conceito. Mas você vai ver que no futuro, ele vai te auxiliar em muito aí no desenvolvimento dos seus projetos, tá? Meus amigos, muito obrigado então. Aguardo vocês aí, firmes e fortes, na nossa aula de número 3. Tchau, tchau, pessoal!